Amados, estamos no mês da família e hoje eu quero falar alguma coisa que Deus trabalhou comigo a semana inteira a respeito da gente superar as crises. As crises, elas acontecem desde que o mundo é mundo. Crises no trabalho, crises na profissão, crises existenciais, crises familiares, crises de amizade. Não é porque entrou em crise que a pessoa é falsa. Não. Às vezes acontece de entrar em crise e você resolver e a vida seguir. Os laços são profundos. Amém? Crises no casamento, desde que o mundo é mundo. A primeira crise no casamento foi Adão e Eva. Quando Adão pecou, Deus perguntou para ele por que ele tinha pecado, e ao invés dele assumir a sua culpa, ele jogou a culpa na mulher. Instalou-se uma crise. Então, desde que o mundo é mundo. Só que a gente precisa aprender a administrar, a canalizar, a tomar posições. O posicionamento é tudo, sabe? Para você vencer, para você sair de uma situação, para você mudar o destino da tua história. O posicionamento, primeira coisa, Deus está no controle. Diga comigo, Deus sempre está no controle. Não é de vez em quando, é sempre. É sempre. Deus tem o controle da terra inteira na sua mão. Então é o primeiro ponto que você tem que administrar dentro de você. A tua mente, ela tem que funcionar dessa forma. Espera aí, aconteça o que acontecer. Primeira coisa, planeta Terra e Deus está no controle. Se Deus está no controle, eu tenho um ponto de partida, que é Deus. Aí eu vou para Ele. Tem vezes que eu vou precisar conversar com Deus como Deus. Presta atenção no que eu vou dizer. Tem vezes que eu vou ter que conversar com Deus como amigo, que eu vou ter que dizer para Ele assim: Espírito Santo, eu não quero tratar com o Senhor como Deus, mas eu quero conversar com um amigo que eu preciso de colo. Amém, gente? De colo. E aí você vai ser sincero, você vai abrir o coração, você vai soltar todas as suas causas, todas as suas situações. Então assim, o ponto de partida é Deus, porque Ele te criou, Ele te formou, Ele que tem o propósito da sua vida, Ele que começou a boa obra, e é Ele que vai terminar. Amém? Então assim, crises a gente resolve dessa forma, entrando em Deus. Só que aqui nós vamos perceber nessa noite, pela palavra, uma família crente no Antigo Testamento, no livro de Ruth, capítulo 1, que ao invés deles permanecerem e entenderem que Deus estava no controle, eles fugiram da crise. Fugiram. Quando que eu fujo da crise? Quando eu não quero encarar o que está na minha frente, eu estou fugindo. Quando eu não quero encarar uma situação que está na minha frente, quer dizer, eu tenho o poder da oração, o poder do jejum, o poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Cristo. O sacrifício já foi feito, não tem outro sacrifício, não tem, tá? Não tem outro sacrifício para a nossa salvação, para a nossa libertação, para a nossa cura, para a nossa transformação, para a gente morar no céu um dia, para a nossa vida andar. Então a gente não deve fugir. Amém? Que bom, Magda, Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Pega a palavra de Deus e abra comigo em Ruth, capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra de Deus, na tradução NVI que eu estou usando. Na época dos juízes, diga comigo, dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e 2 filhos, foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. Presta atenção.
Por que eu fiz você repetir na época dos juízes? Porque essa época foi uma época ímpar na história da Bíblia. No livro de Josué, que é um livro antes do livro de Juízes, foi um tempo de conquista, um tempo onde Israel entrou na terra prometida e ganhou grandes guerras, e Deus deu grandes vitórias, deu grandes bênçãos, grandes conquistas. Eles viveram um tempo extraordinário, sabe, gente, um tempo extraordinário de conquista, um tempo extraordinário de bênção sobre a vida deles. Mas no finalzinho do livro de Josué, a Bíblia diz assim, até eu quero que você abra comigo lá, abra comigo em Josué 23, verso 21. Aliás, 24, verso 21. No finalzinho do livro de Josué, o povo dizia assim: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor, de maneira nenhuma, ponto de exclamação, quer dizer, eles estavam dizendo assim: jamais a gente vai abandonar ao Senhor. Quando começa o livro de Juízes, que é o livro posterior, a Bíblia diz que Josué havia morrido, e a geração que substituiu Josué não conheceu o Senhor. Diga comigo, não conheceu o Senhor. O que aconteceu no tempo dos juízes? Em Josué, eles conquistaram tudo porque Deus estava com eles e eles se comprometeram: nós serviremos ao Senhor. Só que no livro de Juízes, a Bíblia diz que aquela geração não conheceu o Senhor. A primeira lição que nós vamos aprender nessa noite, em nome de Jesus: não tem como dar prosseguimento numa vida de prosperidade, de bênção, de conquista, se a gente se esquecer do Senhor. Amém? Se a gente se esquecer. A geração que veio depois, ela pereceu porque ela se esqueceu, ela não foi ensinada, ela já não estava mais andando com Deus. Se ela não estava andando com Deus, ela estava andando sozinha, a seu bel prazer. Amém? Então, no livro de Juízes, você vai perceber, se você ler, que parece uma montanha russa, sabe, Florinda? Uma hora eles estão com Deus, dali a pouco eles estão pecando. Uma hora eles estão com Deus, dali a pouco eles estão pecando. Uma hora eles estão com Deus, outra hora eles estão na mão do inimigo. Por quê? Porque não havia estabilidade, eles não tinham consistência. E se a gente quer viver vidas maravilhosas, entenda, eu comecei essa mensagem dizendo que crises existem desde que a terra é terra, mas a crise ela não vai definir a sua vida. O que vai definir a sua vida como uma vida próspera e abençoada é o seu relacionamento com Deus. Amém? É o seu relacionamento constante com Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém? Para a gente poder entender, lá no livro de Ruth que eu li, dizia que no tempo dos juízes. Que tempo que era esse? Abra comigo em Juízes, no último capítulo de Juízes, capítulo 21, verso 25. Olha como que o povo vivia. Presta atenção. Por que eles estavam perecendo? Por que a Bíblia diz que eles estavam passando fome? E fome aí é uma palavra muito mais abrangente do que falta de comida. Fome é falta de presença de Deus, é falta do auxílio, da mão do Senhor. Mas por que eles estavam passando por isso? Deus jamais vai abandonar ninguém se nós permanecermos na presença dEle. Amém? Então é nós que nos achegamos. No livro de Pedro, lá no Novo Testamento, o Senhor diz assim: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então existe uma ordem: eu me achego primeiro e depois ele se achega a mim. Amém? Olha aqui, no tempo dos juízes, no tempo que nós vamos entrar na história ali do livro de Ruth. Naquela época não havia rei em Israel, diga comigo, e cada um fazia o que parecia certo. Qual era a causa da ruína deles? Ninguém estava seguindo a Deus. Cada um fazia o que parecia certo. Uns casavam,
outros separavam, uns criavam filhos de um jeito, outros de outro jeito, todo mundo fazendo do jeito que quer, sem um direcionamento. E entenda, Deus criou você para as melhores coisas que tem nessa terra, amém? Só que nós temos que tomar um posicionamento. Existe uma posição, Willy, que nós temos que ter. Existe uma posição que nós temos que decidir. A gente não pode ficar em cima do muro, a gente não pode ficar de um lado ou de outro. Não. A gente tem que tomar uma posição. Eu estou com o Senhor. Amém? Ok, vamos agora para o livro de Ruth, capítulo 1, que nós começamos lendo. Quem entendeu o tempo de Juízes, diga amém. Eu entrei nessa introdução para você poder entender. Na época dos juízes houve fome na terra. Mas por que houve fome? Porque cada um fazia o que dava na telha. Aí Deus permitiu, porque toda bênção ela vem de Deus. E quando a gente não está agradando a Deus, o tempo fecha, o céu fecha, a bênção para, até que a gente reconheça que Deus é Deus, amém? Que Ele é o Senhor da bênção na nossa vida. Ok, então começou uma crise, fome na terra, e a Bíblia diz que um homem de Belém, estamos numa campanha da família, com a sua mulher e seus 2 filhos, foram viver por algum tempo nas terras de Moabe, versículo 2. O homem se chamava Elimeleque, diga comigo, Elimeleque. A palavra Elimeleque significa o Senhor é rei, presta atenção. A palavra Belém, volta lá no versículo 1, ele morava em Belém, de Judá. A palavra Belém significa casa do pão, lugar de provisão, aonde Deus sustenta, amém? Trazendo para a nossa vida, é a visão de Deus para você. Não há lugar melhor, Magda, para você estar do que a visão de Deus, amém? Quando você está na visão de Deus, Deus entra em todas as áreas da sua vida. Ele vai entrar, gente, porque você é propósito dele, você é filho dele, você é lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus vai entrar na tua vida e vai mudar a sua história. Então tem que permanecer. Quando a Bíblia diz que eles estavam em Belém, é como se eles estivessem na presença de Deus, na direção de Deus, no centro da vontade de Deus. E de repente ele pegou a mulher e os 2 filhos por causa da crise e foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Enquanto Belém significa bênção, Moabe traz ideia de maldição. Quem são os moabitas? Os moabitas, segundo o livro de Gênesis, são os descendentes de Ló com a sua filha. Ló deitou com a própria filha e teve um filho chamado Moabe, amém, gente? Então traz ideia de maldição. Mas aqui nesse contexto, vai entendendo, ó, presta atenção, não perde nada para você não perder o fio da meada. Aqui nesse contexto, o que acontece? Belém estava passando por uma crise temporária, amém, gente? E Moabe estava vivendo prosperidade. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? Não deixe a presença de Deus por causa de uma crise. Crises têm começo, meio e fim. Crises financeiras passam, crises profissionais passam, crises psicológicas passam, crises com filhos passam, você consegue vencer pelo poder da oração. Crises com você mesmo, pastor, eu não estou me entendendo, eu não sei mais a minha identidade. Vai passar, entrega para Deus, que Deus vai entrar na tua vida. Tem um segredo para você, Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá, diz a palavra de Deus. Então entrega o caminho, entrega o que está acontecendo, entrega essas crises, bate um papo com o Espírito Santo, conversa com ele, chama ele, Juliana, de amigo, chama ele de teu amigo pessoal, Marta, chama ele de teu amigo, em nome de Jesus, e você vai se encontrar. Ele vai colocar você no centro da vontade dele, ele vai fazer você florescer, você andar, você ser luz, você se manifestar, você vai ser uma bênção onde você estiver. As coisas vão andar, não é porque uma semana não foi boa que o mês inteiro vai ser ruim. Em nome de Jesus eu profetizo nessa noite que as coisas vão andar para a glória de Deus. Receba!
elas vão andar para a glória de Deus. Nós temos que crer. Nós precisamos ser crentes. Nós precisamos ser da Bíblia. A palavra tem que estar dentro de nós. Quer dizer, um homem abandonar Belém, que é o centro da vontade de Deus, para ir para Moabe, por causa de uma proposta, porque estava tendo uma aparente prosperidade, uma fake news. Moabe é fake news, não é verdade, é fake news, Carolzinha, é fake news, amém? Verdadeiro era Belém. Mas toda decisão, ela traz consequência, amém? O que vocês acham que vai acontecer aqui? Um homem de Deus pega a sua família, não estou vendo ninguém orando, ninguém tomando decisão nenhuma na palavra, simplesmente foge da crise. Lembra que eu falei no começo da mensagem? A gente precisa enfrentar. Coragem, Juliana, enfrenta, que você vai vencer. É enfrentar, força. Deus é contigo, Deus vai pegar na tua mão, vai te carregar, vai te levar, você vai vencer. Coragem. Verso 2. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Vamos trocar Moabe por maldição. Chegaram à maldição e lá fizeram acampamento. Quer dizer, em Belém tinha fome, mas tinha a proteção de Deus. Continuava sendo a terra que Deus escolheu. Eu tenho comigo que se eles tivessem dobrado o joelhinho, poderia faltar para as outras famílias, mas para eles não ia faltar, porque Deus responde oração. Não desista. Se o seu casamento está em fome, não desista. Ele é propósito de Deus. Deus está no casamento, Deus está na família, Deus está na criação de filhos. Não desista deles. Deus está na vida dos seus pais. Se você está orando pela conversão deles, seja crente, não desista, não abra mão disso, amém? Não abra mão disso, Deus está nisso, amém? Então quer dizer, eles tomaram uma decisão e ficaram lá. Verso 3, diga comigo, morreu Elimeleque. A consequência, fugiu da crise. E o que aconteceu? Quebrou o propósito, quebrou a aliança, morreu lá em Moabe, no meio da maldição. E ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Morreu. Tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Entenda, Deus não abre mão de princípios. Amém? Princípios. Estamos falando de família. Família é propósito de Deus. Tudo começou por uma família que Deus formou. Homem e mulher. E os filhos. E quando a gente quebra princípio, a gente morre. Talvez não fisicamente, mas morre espiritualmente. Morre moralmente. Morre nas convicções, nos sonhos, na fé. Vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. E outras coisas vão tomando lugar. Comportamentos de Moabe, outras coisas vão tomando lugar. A maldição vai entrando sorrateiramente. E a hora que a gente vê, estamos enredados. Escute, Deus sabe exatamente o que está fazendo com você. Amém? Deus sabe exatamente o que está fazendo com você. Ontem tinha uma pastora aqui e ela me disse assim: será que eu não casei errado? Eu falei, mas não abriu a sua madre? Ela tem um filho. Eu falei, quem que abre madre? Ela falou, Deus. A minha filha,
vai cuidar do seu marido, vai dobrar seu joelho e vai viver a vitória de Deus na sua vida. Vai viver a vitória de Deus na sua vida. Vai manifestar graça, vai viver testemunho de Deus na sua vida. Amém? Vemos a primeira consequência: morreu Elimeleque. Verso 4. Eles se casaram com mulheres moabitas, chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá, diga comigo, quase 10 anos. Não é tempo demais fora da presença de Deus, não? Por mais que estava em crise, se Deus está lá, eu quero estar lá. Você tem que querer estar lá. Por mais que está em crise, o centro da vontade de Deus é o melhor lugar. Amém? Não saia do centro da vontade de Deus. Amém? Não saia do centro da vontade de Deus para você. Se você tem convicção que Deus abriu uma porta, fica nela e foca em Deus. Senhor, o Senhor deu essa porta, então o Senhor vai me mostrar uma saída, o Senhor vai me dar um sonho, uma visão, o Senhor vai enviar provisão, o Senhor vai me dar uma saída, porque eu estou no centro da tua vontade. Quem está entendendo, diga amém. Se você tem convicção que quando você casou Deus estava presente lá, você também vai dizer: Senhor, entra no meu casamento e faz a coisa girar, a coisa andar, a coisa prevalecer, porque foi o Senhor que começou e o Senhor é fiel para completar toda boa obra na minha vida. Amém? Se você tem filho, quem dá filho é Deus, quem abre a madre é Deus. Quantas pessoas passaram pela terra e nunca foram mãe e nunca foram pai? Você é pai, você é mãe, porque você foi agraciado e Deus te deu a oportunidade de ser pai e mãe nessa terra. Então pega o teu filho, seja nenê, seja pequeno, seja adolescente, seja adulto, seja já bem adulto, apresenta diante de Deus e diz: Senhor, é propósito teu, o Senhor me dá uma saída, o Senhor abre os caminhos. Então vai para Deus, volta, não sai de Belém, não sai da presença de Deus, não sai daquilo que Deus tem preparado para você, não sai, porque em nome de Jesus, irmão, quebrar o ciclo não compensa, só atrasa o propósito da nossa vida, só atrasa. Muito bem, ficaram 10 anos, muito tempo. O que será que aconteceu com eles? Vamos ver, versículo 5. Diga comigo: morreram também. Oh, desgraceira, hein? E agora? Estava todo mundo vivo, em crise, lá em Belém, mas todo mundo vivo e guardado por Deus, porque Belém é casa do pão, quer dizer, ali tem provisão de Deus. Deus ia mandar provisão, Deus ia sustentar, mas saíram, morreram. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o marido. Acabou. Era uma família, terminou sem ninguém. E sem herdeiro, tá, gente? Porque as noras não engravidaram. Sem herdeiro. Quer dizer, e agora? Como é que faz? Que jeito que faz? Quero tratar com vocês 2 coisas. A consequência que ela levou de ter ido para essa terra, que nós estamos vendo aqui agora. E tem as pessoas que permaneceram em Belém, porque teve gente que ficou com crise e tudo. O que vocês acham que aconteceu? Todo mundo morreu? E a Noemi ficou viva, e o marido e os filhos morreram? Por isso que eu digo para você: não fuja de crise, em frente. Deus vai estar contigo, Deus vai abrir o céu em teu favor. Recebe essa palavra. Tem gente que está querendo fugir aqui hoje, e Deus está me dizendo: não foge, não foge, vai adiante. A promessa é para gente corajosa. Deus nos deu um espírito de ousadia, Bruna, e não de timidez. Enfrenta. Não larga emprego por causa dos outros. Não desiste de propósito de Deus por causa de gente. Gente passa. Falei isso quinta, né, Martins? Gente passa.
Bem, vai. Mas o propósito de Deus permanece. Vamos lá. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Versículo 8. Vamos primeiro no versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe, diga comigo, que o Senhor viera em auxílio do seu povo. Deus não abandonou o povo. Não tinha que ter ido para Moabe. Tinha que ter permanecido em Belém. Crises passam. Crises te fortalecem. Crises fazem você viver a fé que você diz que tem. Crises fazem você ver o Deus que você diz que serve. Crises glorificam a Deus, porque daí você dobra o joelho e Deus entra com providência e abre o mar na tua frente, na frente de todo mundo, para todo mundo ver que você ora e que você serve a Deus e que Ele mudou a sua vida. 10 anos se passaram, mas Deus entrou, e nesses 10 anos, aquele povo que ficou ali não morreu, gente. De uma maneira ou de outra, Deus sustentou. Então tinha que ter ficado em Belém. Tem que ficar na posição que Deus colocou. Tem que ficar na posição onde Deus abençoou. Porque a bênção de Deus, ela não passa. Ela é perpétua. Tem que permanecer. Se a porta foi Deus que abriu, então, como eu disse para você, você vai para Deus quando entra na crise, mas você não abandona. Você não começa uma faculdade e para. Você não começa um projeto e para. Não tem bênção para gente assim, volúvel, inconstante, que qualquer crise derruba. Não, é firmeza. Eles tinham que ter ficado ali. Porque o Senhor veio em auxílio do seu povo. Deus sempre vem em auxílio do seu povo. Deus não abandona o seu povo. Deus não deixa o seu povo. Ai, não estou suportando mais. Vai orar. Deus vai te dar o escape. Você vai sair disso. Dando-lhe alimento. Diga comigo. E decidiu voltar. Pois é. Quando errou o caminho, ela errou saindo de Belém e indo para Moabe, certo? Mas sempre tem uma saída em Deus. Você precisa decidir. Se você orava e não ora mais, saia daqui hoje decidindo orar. Se você estava quente e esfriou na fé, saia daqui hoje decidido a esquentar na fé. Se você tinha uma vida regrada com Deus, onde Deus falava com você na palavra todo dia, e você parou por algum motivo, decepcionou-se com Deus, decepcionou-se com pessoas, enfim, qualquer motivo, decida hoje voltar. Olha lá, ela decidiu. Foi onde mudou a história dela. Ela percebeu que ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. E se ela continuasse ali em Moabe, ela ia perder mais coisa. Quem sabe até a vida dela. Ia perder tudo. Tá? Ia perder tudo. Porque fora do centro da vontade de Deus é perca. Dentro do centro da vontade de Deus pode ter crise, mas você não morre e não perde. Deus cuida de você. Sempre. Decidiu voltar com as suas noras. Nessa hora que ela decidiu voltar, Deus, presta atenção, Deus começa a mover algo em favor de Noemi.
Deus começa a mudar a história dela, começa a mudar o destino dela. Então quer dizer, uma parceria. O Espírito Santo não vai fazer tudo, você tem que decidir, você tem que dizer: peraí, eu estou me localizando, pastor, o meu Belém é tal situação, eu estou querendo fugir dessa situação, mas hoje a palavra está falando comigo que se eu for para Moabe, se eu fugir dessa situação, vai ser maldição me alcançando. Então hoje eu decido voltar para o centro da vontade de Deus, eu decido permanecer, porque é melhor estar na sua presença um dia do que 1000 fora dele. Então eu decido. Cada um de nós tem o seu Belém, cada um de nós tem o lugar onde eu sento a vontade de Deus, cada um de nós sabe exatamente qual é o lugar que Deus quer que você esteja, a posição que Deus quer que você esteja, para Ele te honrar, a posição aonde vai honrar o nome do Senhor, e que muitas vezes entra em crise, como eu disse no começo dessa mensagem. As crises são normais, desde que a terra é terra, existe crise e vai continuar existindo, porque faz parte do planeta, faz parte do sistema, faz parte da maneira que Deus criou a terra, amém, gente? Então crises vão existir sempre, mas elas não podem fazer a gente tomar as decisões, sair do centro da vontade de Deus. Nenhuma crise vale o centro da vontade de Deus, porque crises sempre passam. Quantas crises você já teve, pastor? Quantas situações você disse: eu não vou aguentar, e está aqui vivo? Quantas situações você disse: eu vou desistir, e permaneceu? Quantas vezes alguns disseram: eu vou morrer, e está vivo aqui? Morreu nada, permaneceu, porque Deus cuidou. Então decida voltar para o centro da vontade de Deus. Elas descobriram que o Senhor ajudou e decidiram voltar. E agora ela começa uma jornada trazendo as noras. Uma decide voltar para trás, ficar lá em Moabe mesmo. E a outra, que é Ruth, o nome do livro, que é nora de Noemi, decide vir com ela. Uma coisa importante para a gente entender aqui: quando a gente decide permanecer em Belém, que é o centro da vontade de Deus, você vai passar pelo fogo, pela água, pelo deserto, pela tempestade, pelo que você quiser chamar. Só que o propósito de Deus vai continuar. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu decido sair do centro da vontade de Deus, o propósito quebra. Tem uma quebra. Amém? Daí quando eu decido voltar, como elas decidiram voltar, já não eram mais as mesmas. Aí é um processo. Contar uma coisa para vocês. Esses dias eu estava me lembrando de um assunto, Ana Beatriz. Quando eu era pastor em Jandaia, eu tinha visões assim maravilhosas com Deus. Um dia eu saí do meu corpo, eu lutei com um demônio. Outra vez o Espírito Santo falou no meu ouvido, uma voz tão linda, para me pedir perdão para uma pessoa. Quer dizer, ele falou comigo audivelmente. Antes de eu vir para cá, aconteceu uma situação e eu saí um pouco do centro da vontade de Deus, pois nunca mais eu escutei essa voz tão audível. Eu perdi. Vocês conseguem entender? Eu perdi. Então não vale a pena sair do centro da vontade de Deus. Essa semana eu estava lembrando disso, e eu falei para o Senhor com temor, e chorei. Falei: Senhor, nunca mais eu vou ouvir. Quer dizer, minha comunhão estava tão forte com Deus, Juliana, que eu estava ouvindo Deus falar comigo quem que eu tinha que perdoar, quem que eu tinha que pedir perdão. Quer dizer, Ele falando comigo dia a dia. Por causa de uma voltinha em Moabe, sair do centro da vontade de Deus não vale a pena. O centro da vontade de Deus, Ele mantém você firme e você vai crescendo. Diga comigo: o centro da vontade de Deus é uma crescente. É como aquela escada, vai subindo, tá? Mas quando eu desisto ou quebro,
como eles fizeram? Quando eu decido voltar, nós vamos perceber que Noemi, ela voltou diferente. Quer ver? Vamos ali para o versículo de número 19. Vamos no 18 primeiro. Quando ela chegou lá, tá? Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Verso 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Diga comigo, será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. O nome Noemi significa agradável. Agradável, uma pessoa agradável. Ou seja, uma pessoa que sempre está equilibrada. Tá, verso 20. Mas ela respondeu, não me chamem de Noemi, melhor que me chamem de, diga comigo, Mara. Quer dizer, como que ela voltou para a casa dela? Amarga. Então a volta aconteceu. Recapitulando, diga, Belém, centro da vontade de Deus. Saiu de Belém, foi para Moabe, decidiu voltar. Quando decidiu voltar, não era mais agradável, mas era amarga. Conseguiram entender a perca? Que não vale a pena sair do centro da vontade de Deus, que é só perca. Ela voltou amarga. Ela disse para o povo, não me chama de Noemi, que eu não sou mais agradável, agora eu sou Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Perdi meu marido, meus 2 filhos. Diga-se de passagem, porque saiu do centro da vontade de Deus. Vocês conseguem entender? Não vale a pena. Ela voltou, Deus cumpriu o propósito, cumpriu. Só que quando ela voltou, ela não voltou mais a mesma. Houve uma perca emocional, uma perca psicológica, uma perca na fé. Ela já voltou e as pessoas começaram a dizer, você é a mesma que saiu. Ela falou, não sou não, eu estou amarga. Ou seja, precisou passar por um processo desnecessário, se ela tivesse permanecido na presença de Deus. Uma última coisa, quando ela chegou lá, começa a raciocinar comigo. Ela viu, vou falar uns nomes assim que eu imagino na minha cabeça, a Maria, a Joana, que era vizinha dela, e que ficaram ali, e foram sustentados no meio da crise. Passaram, venceram, enquanto ela e o marido fugiram. Imagina como é que ela ficou vendo aquilo, porque daí a Maria e a Joana continuaram o processo, amém gente? Com crise e tudo, diga comigo assim, o processo de Deus, no centro da vontade dEle, sempre é crescente. Quer dizer, a Maria e a Joana, nomes fictícios, tá? Acho que nem existia esse nome naquele tempo. Não, Maria acho que existia, né? Continuaram crescendo. E ela chegou e viu a Maria e a Joana crescida, e ela lá atrás. Por quê? Decisões. Quebrar o ciclo de Deus. Não querer enfrentar a crise. Seja corajoso, o Espírito Santo vai com você. Ele vai te ajudar a vencer. Mas você não pode ir para Moabe. Você tem que permanecer em Belém, que é o centro da vontade de Deus. Qual é o seu Belém? É o seu casamento? São os seus filhos? Você está querendo desistir de lutar? Ah, já entreguei para Deus. Que coisa boa da gente dizer, quero ficar sossegado, né? Deus, o Senhor que se vira. Não vai funcionar não, irmã. Hein, irmão? Você tem que orar. Você vai ter que fazer jejum por esses filhos. Noemi se tornou a melhor amiga das noras. As noras quiseram ir embora com ela. No meu casamento, no convite do meu casamento, eu coloquei uma frase assim: aonde tu fores irei, aonde pousares pousarei eu, o teu Deus será o meu Deus. Sabe quem que falou isso aí?
Ruth falou para Noemi, quando ela falou que ia embora, ela falou: sogra, aonde você pousar, pouso eu. Aonde você for, eu vou junto. E o teu Deus será o meu Deus. Então quer dizer, gente, posição. Qual é a tua Belém? O que é que você está querendo abandonar? O que é que você está achando difícil demais? Coragem. O Espírito Santo vai com você. Ele vai te ajudar. Lições que Noemi aprendeu. Quando ela chegou devastada, vocês concordam comigo que ela estava devastada? Sim ou não? Porque ela estava amarga, devastada. Quando ela chegou, ela encontrou um monte de gente. Volta ali no versículo 19. Olha lá. Todo povoado, quer dizer, tinha bastante gente. Alvoroçado, o povoado ficou alvoroçado. Ela percebeu que ficou um monte de gente ali que passou aquilo que ela simplesmente anulou da vida dela. Ela fugiu. Lições que a gente aprende. Ela olhou para aquilo ali e provavelmente pensou: se eu tivesse ficado aqui, conversado com meu marido, talvez eles estivessem vivos. Morreram por consequência da minha decisão. Amém? Então, em nome de Jesus, existe uma Belém para você ficar. Deus não está brincando com a tua vida é séria para Ele, muito séria. Mas você precisa tomar algumas posições nessa noite. Se você descobriu onde é a tua Belém, através da palavra que eu fui falando, não vá para Moabe, permaneça em Belém. Mesmo com crise, a crise vai passar. E você vai ser sustentado e vai crescer, porque você vai permanecer na vontade de Deus. E vai ter testemunho depois para contar. Amém? Se coloca de pé.